Bom dia a todos e a todas. Deixem-me em primeiro lugar dizer que é um imenso prazer estar aqui neste fórum e a discutir algumas destas questões que a mim me têm preocupado muito enquanto professor, enquanto investigador e sobretudo enquanto cidadão. O Jacinto já me pediu para eu apelar aqui à minha capacidade de síntese. Portanto, eu vou fazer, e acho que isso também é importante, os professores também têm, pelo menos devem ter essa capacidade de improvisar, de ler aquilo que é o contexto onde estão e a partir daí transformar e conseguir, de certa forma também, responder àquilo que é esse mesmo contexto. Eu queria começar até por explicar um pouco porque é que eu escolhi aquela imagem, nem de propósito, parece que combinei com o Jacinto esta questão da própria emoção. Porque eu acho, e já ouvi aqui falar, em algumas coisas que às vezes me deixam um pouco inquieto, relativamente, por exemplo, àquilo que possa ser a importância do digital. E deixem-me dizer que eu trabalho numa universidade digital, uma universidade que faz educação digital, que tem uma didática digital e que faz uma avaliação digital. Mas mais importante do que isso é nós percebermos, e se calhar aqui posso contrariar algumas das coisas que aqui foram ditas, é nós não vivemos numa era digital. Nós vivemos numa era analógico-digital. Nós estamos a viver uma época de mudança e de transição. E mais importante do que falar em educação digital, é importante falar de educação. E de uma educação que pode ou não enriquecer-se com o digital. E a utilização do digital só deve ser feita quando efetivamente trouxer uma mais-valia para o processo educativo. Portanto, não se assustem, eventualmente, com esta realidade. Já ouvimos falar aqui em ruptura, em revolução. Eu acho que estas não são as palavras adequadas para nós pensarmos na transição e na mudança que tem que ser feita. Eu acho que tem que ser feita uma evolução, e a minha formação de História também me leva a pensar um pouco e a refletir sobre isso, da necessidade de aprender com o passado, pensar efetivamente como é que a pedagogia evoluiu, como é que ela está a evoluir e como é que ela se pode ajustar a esta nova realidade. Pensando não numa pedagogia no singular, se calhar como sempre existiu durante o percurso da história, mas pensando efetivamente numa pedagogia no plural, de perceber que a pedagogia explicativa, a pedagogia expositiva não tem os dias contados, mas ela tem que se aliar a uma pedagogia da socialização, a uma pedagogia da cooperação, da colaboração e conseguirmos, efetivamente, em determinadas alturas, dar as respostas adequadas para aquilo que nós estamos a fazer enquanto professores e na nossa prática pedagógica. Porque esta parece uma questão essencial. Fala-se aqui, e o próprio seminário, eu acho que a vossa intervenção é nesse sentido, de falar de uma educação para o empreendedorismo e uma formação para a cidadania, para a formação daquilo que possa ser um cidadão na sua plenitude e não para um funcionário ou para alguém que vai apenas ter um papel ativo do ponto de vista da empregabilidade. Não quer dizer que isso não seja importante, mas é preciso perceber efetivamente quem é que nós estamos a formar e com que intencionalidade é que estamos a formar. Porque atualmente passa-se muito esta questão e parece que há aqui, eu já fui ouvindo também, parece que a tecnologia digital é, digamos assim, a resposta, muitas vezes, para aquilo que possa ser a transformação. Eu não sei se é exatamente assim, ou se é efetivamente o papel dos professores, como agentes transformadores, que se podem apropriar de determinadas tecnologias em determinadas situações para resolver determinados problemas. Obviamente, se me perguntarem a mim, numa universidade que efetivamente só existe porque trabalha em rede e no digital, obviamente que num determinado contexto eu tenho que utilizar essa tecnologia porque ela é mediadora dos processos educativos. Mas não é o digital que me diz se eu tenho que fazer uma pedagogia expositiva através de videoaulas ou de eventualmente de outros artefactos tecnológicos que me permitam fazer assim, mas sou eu, enquanto decisor, que escolho e utilizo a tecnologia. E esta parece-me uma questão interessante. Nós não temos que estar com receio da utilização da tecnologia, porque a tecnologia tem que estar ao serviço de nós enquanto professores e enquanto seres humanos. E, portanto, esta relação que se vai
e que vai acontecendo entre a própria educação e a tecnologia, é que é importante ver como é que nós podemos adequá-la. Porque se nós estamos a falar, e esta questão parece-me outra questão muito relevante, que é a questão da escola do século XXI. A escola do século XXI não existe fora da sociedade do século XXI. E, portanto, se existe uma sociedade que tem e que se manifesta de diferentes formas, a escola claramente tem que se aliar àquilo que a própria sociedade vai sugerindo do ponto de vista da própria transformação. E aí sim, nós enquanto professores e educadores, temos que preparar os nossos cidadãos, não é? Os futuros cidadãos, percebendo efetivamente o que é que nós estamos a fazer enquanto professores. Porque mais importante também, que é outra questão, do ensino centrado no estudante agora ou no aluno, antes parecia que era centrado no professor, parece muito mais importante perceber que aquilo que realmente interessa é a relação humana que nós estabelecemos entre o professor e o aluno, entre o professor e os alunos e entre os alunos e os seus pares. E perceber que nesta relação dialética é que se constrói a questão da aprendizagem. E é neste processo que a tecnologia entra como um elemento periférico que pode potenciar aquilo que é o enriquecimento de um processo ou centrado no ensino ou centrado na aprendizagem, porque em determinados momentos o que acontece é que nós não temos um centro estático. Há um centro que se vai movimentando e claramente o professor tem que assumir o papel protagonista em determinadas alturas. Somos nós que temos de ser os decisores. Sou eu que decido se eu quero neste momento desenvolver uma aprendizagem de socialização, porque sou eu que tenho presente aquilo que quero fazer com os futuros cidadãos. E eu tenho presente muito bem as três dimensões que me parecem muito relevantes para um cidadão do século XXI, que é a questão das aprendizagens essenciais, e portanto não sou eu que invento, é o próprio Ministério que dá diretrizes nesse sentido de nos dizer que existe um pilar fundamental, que são as literacias fundacionais, que vão continuar a ser importantes, que é uma aprendizagem direcionada para os conteúdos. Existe um outro pilar, esse sim, que é extremamente importante e que parece que este projeto vem abraçar esta questão das competências transversais, que não é só responsabilidade de um professor de uma determinada área científica, mas que é responsabilidade de todos. Não sou eu, enquanto professor de História, que tenho a responsabilidade de fazer com que um cidadão seja empreendedor, mas sou eu, em conjunto com o professor de Geografia, com o professor de Português, de História, de Educação Física, o educador de Infância, do primeiro ciclo, de termos a responsabilidade, todos, de construir cidadãos empreendedores. Sou eu que tenho a responsabilidade também de fazer com que eles sejam criativos, de despertar a questão da própria iniciativa, de lhes, de certa forma, fortalecer as qualidades de caráter, e aí nós falamos numa verdadeira e plena educação integral que não está reduzida apenas àquilo que é o conhecimento disciplinar, mas que nos apela ao desenvolvimento das competências transversais e das qualidades de caráter. E esta parece-me uma questão muito importante quando se fala da formação. É que não me parece muito possível eu querer desenvolver competências nos meus estudantes quando eu próprio não tenho essas competências. Digam-me como é que eu consigo desenvolver a competência da criatividade se eu próprio não sou criativo. Digam-me como é que eu consigo tornar uma relação afetiva se a minha afetividade está em índices muito baixos, não é? Como é que eu consigo, efetivamente, comunicar todas essas emoções, porque esta é uma parte muito importante, que é, para além deste conhecimento, e eu não sei, e isso é uma das questões que me preocupa quando nós falamos em formação, e ouve-se falar muito na questão das competências digitais, na formação para o digital, será que não estamos a desvalorizar outro tipo de competências que estão associadas e que se integram a esta dimensão do digital? É que não basta uma formação instrumental da tecnologia. Instrumental no sentido da sua utilização. É perceber, mais importante do que saber trabalhar com uma plataforma, é mais importante perceber como é que eu trabalho pedagogicamente com a plataforma, como é que eu trabalho de uma forma didática com a plataforma e, mais importante do que isso, perceber como é que eu trabalho de uma forma didática com os meus alunos, sabendo exatamente que há uma intencionalidade quando estou a utilizar aquela tecnologia, porque isso me vai trazer um power. Como dizia, e eu ontem também dizia isso, o professor Laborinho Lúcio fala muito na questão, e essa é uma questão que me tocou bastante, quando ele dizia e perguntava a uma pessoa da organização, mas não vai utilizar PowerPoint? E ele dizia, não preciso do PowerPoint porque já tenho o meu Power. E essa é uma questão importante, é efetivamente mais importante do que o PowerPoint ou do digital, é o Power humano.
Agora, eu também lhe questionava, mas porquê não meter um aditivo no seu power, para ainda lhe dar mais power, para conseguir, para além desta plateia, conseguir alcançar o mundo? Porque isso é o que o digital nos dá. E a Universidade Aberta é um reflexo desta universalidade, porque há bocado dizia-se que posso trabalhar com investigadores de outras partes do mundo. Eu digo-vos mais, nós na Universidade Aberta temos alunos em todas as partes do mundo. E isto é que é a verdadeira globalização, quando nós temos uma universidade que está sediada fisicamente num local e consegue ter uma rede e aproveita e enriquece-se com o digital e consegue efetivamente ter esta malha. E isso é o que eu acho importante, que é a utilização do digital quando traz uma mais-valia, se é para complicar, e se nós não conseguimos utilizar a tecnologia de uma forma facilitadora, não utilizem, percebam primeiro como é que a devem utilizar antes de fazer qualquer tipo de utilização. E esta parece-me um dos aspectos mais importantes que está relacionado com o uso da tecnologia e com aquilo que vocês vão ter que fazer obrigatoriamente, porque nós estamos a falar, não estamos a falar, e recordo aquilo que disse, numa era digital, mas estamos a falar numa era analógica que está a dar passos de transição no caminho no digital. Eu não sei se vai haver uma reversão ou não, em determinada altura nós vamos fazê-lo de uma forma mais lenta, mas estamos a fazê-lo de uma forma mais acelerada, o que quer dizer que nós temos que preparar os nossos estudantes para esta realidade analógica e para aquilo que possivelmente vai avançar do ponto de vista do digital. Porque é interessante até perceber, e eu trazia aqui para vocês verem, que há estudos do World Economic Forum que dizem uma coisa que, de certa forma, nos faz repensar aquilo que nós estamos aqui a dizer quando pensamos que existe aquele caminho. É que as crianças aprendem melhor através da leitura dos livros analógicos do que através de ecrãs. Quando um estudo destes mostra esta realidade, não quer dizer que seja uma verdade absoluta, mas faz-nos repensar se existe só o caminho dos e-books, dos e-readers, do digital, ou se eventualmente eu posso ter um livro analógico a conversar com um livro digital, que eu ontem dizia também isso. Será que eu tenho que andar sempre com a Empreendipédia das 771 páginas às costas? Ou eventualmente posso ter um e-book também, continuando a querer ler o analógico, a sublinhá-lo, a cheirar o papel, que era ontem também, se fala muito nesta questão da pessoa, por exemplo, eu gosto muito do virtual, mas quer dizer, como é que eu dou um abraço analógico ao Jacinto, quando efetivamente nós achamos que a relação pedagógica também passa por aqui? Não vale a pena estar apenas a falar em ambientes imersivos, em ambientes virtuais tridimensionais, quando essa não é a realidade educativa genérica do país sequer. E quando nós falamos em sociedade 4.0, nós temos que pensar também na 3.0, na 2.0, na 1.0 e na 0.0. Porque elas vão continuar a existir em camadas, em layers. Agora, eu não sei exatamente por onde é que elas vão evoluir, para a 5, para a semântica, para aquilo que possa ser a inteligência artificial, para a internet das coisas, mas a outra internet e a outra realidade analógica existe. E para vocês verem que eu não estou também a inventar, Jacinto, eu vou terminar rapidamente. Eu prometi-te que ia terminar rapidamente, já nem estou a seguir a apresentação, portanto, mas eu queria-vos fazer só aqui uma lógica de flash. Ele pediu-me para eu improvisar, de só passar quase os diapositivos que eu tenho, só para vos inquietar. Portanto, eu nem sequer vos vou dar respostas, fiz esta grande introdução para perceberem que as pessoas e os professores da Universidade Aberta, que é uma universidade digital, não têm uma visão cega da utilização do digital. Não dizemos que nós somos a melhor universidade do mundo, dizemos que somos uma universidade diferente, porque efetivamente trabalha de uma forma diferente. E depois eu posso explicar como é que nós temos turmas de 1100 e temos um ensino centrado no estudante. Portanto, arranjando estratégias com aquilo que o digital nos possa dar e como é que nós conseguimos, efetivamente, arranjar até soluções que possamos ter tutores virtuais em determinada altura. E atenção, a tutoria virtual pode dar uma resposta do ponto de vista do conhecimento. Não sei se trabalha a questão das emoções, não sei se trabalha a questão das competências, mas o que vai acontecer é que os tutores virtuais e os professores virtuais vão nos ajudar a fazer tarefas muito burocráticas, automáticas, porque nós vamos programá-los para. Depois não sei exatamente como é que trabalham as outras dimensões, mas isto vem aí, e isto não me assusta absolutamente nada.
Tudo o que se a tecnologia servir para me facilitar a vida, e acho que esse é o paradigma, não é? Não ter uma lógica de tecnofobia, mas perceber, eu só utilizo a tecnologia porque me facilita. Eu subo umas escadas rolantes porque não me apetece andar. Pode ter complicações, não é? Do ponto de vista da saúde, mas foi criada para me facilitar a subida e para chegar a um determinado lugar e a um determinado objetivo. Mas isso é sempre uma opção nossa. Eu acho piada a isso, é quando se vê umas escadas rolantes e umas escadas normais, da opção nossa, quais é que vão escolher as escadas rolantes e quais é que escolhem as escadas normais. E isso é que é interessante, não é desaparecer. Eu fico muito incomodado se não tenho umas escadas normais, mas também gostaria de ter umas escadas rolantes em determinada altura se estiver muito cansado. E esta é que me parece que é também a questão. Este era o estudo que eu vos estava a dizer. Vejam bem o que diz ali. Students learn better from books than screens, according to a new study. É do World Economic Forum, é muito recente. Eu ontem falei muito brevemente nisto. Eu acho que esta é uma ideia muito importante. É um manifesto que também surgiu de uma série de professores europeus que fala nesta questão do On Life Manifesto. E vejam bem qual é o subtítulo. É Ser Humano numa Era Hiperconectada. Portanto, continua-se a falar na questão da humanidade. E fala-se numa coisa muito interessante. É que o dualismo está morto. Esta questão de nós estarmos a dizer que o presencial ou analógico é melhor que o digital não é a resposta. A questão é que eles podem conviver e por isso fala-se viva as dualidades e a pluralidade. É muito mais interessante estar a somar do que propriamente estar a substituir por. Porquê é que eu tenho que substituir se eu me sinto confortável nesta zona? E, portanto, há um professor também da Universidade de Coimbra com o qual eu me identifico com muitas daquelas que é a sua visão, que diz isto aqui. Por muito forte que seja a componente digital do mundo de hoje, não vivemos num mundo digital. Vivemos num mundo analógico e digital, uno e indivisível. E, portanto, ligado a esta cultura que me parece muito mais interessante, uma cultura da convergência do que propriamente da divergência. E de eu eventualmente estar numa trincheira e dizer eu sou analógico e tu és digital, fica aí que tu sabes muito sobre isso. É muito mais interessante eu perceber qual é a mais-valia do professor analógico e perceber como é que eu posso integrar com os meus softwares, com as minhas ferramentas 2.0, como é que eu posso aprender com ele que tem uma prática de aprendizagem colaborativa presencial, sem qualquer tecnologia, aprendendo, por exemplo, com o professor Labrinho Lúcio, com aquilo que ele diz, que tem de facto tem uma capacidade de oratória fantástica e não precisa de suporte nenhum. Mas às vezes o recurso audiovisual, para lhe dar um upgrade, é importante. Portanto, é neste sentido. E vejam bem, é um manifesto on life, é de aprender na vida. E a vida não tem o online e o offline, tem isto tudo, faz parte da mesma realidade. E portanto, nós estarmos aqui em separatismos, eu podia perfeitamente vir com a grande defesa, nós trabalhamos numa universidade digital, vocês têm os dias, as universidades presenciais têm os dias contados, as escolas, esqueçam isso, vocês vão ter uma componente letiva mais curta do ponto de vista da presencialidade e vão ter que eventualmente trabalhar em plataformas digitais. A questão pode acontecer, e eu acredito que o que vai acontecer num futuro muito próximo é, o Ministério vai dizer, vocês têm a possibilidade de ter uma percentagem para trabalhar em plataforma digital com os vossos alunos. Isto é que é flexibilidade e que é autonomia. É dar-lhes, mas não são obrigados. Se quiserem experimentar, experimentem. Se não, continuem na vossa lógica analógica, mas quero os objetivos cumpridos. Eu quero um cidadão do século XXI competente. Se conseguirem fazer isto desta forma, muito bem. Mas não se esqueçam que eu tenho que ter os cidadãos do século XXI a darem respostas para aquilo que é a realidade digital. Portanto, trabalhem essa realidade digital. Senão vão ficar a falar sozinhos, porque os alunos depois estão viciados, como dizem, nestas coisas do digital. Este vou passar. Estes são outros livros que eventualmente falam desta questão do blended learning e eu gostava também de sublinhar o que aparece no prefácio, que em vez da nossa necessidade de aceitar menos de uma coisa a fim de obter mais de outra, podemos agora ter a confiança de que realmente é possível alcançar mais, ponto. Eu gosto muito deste ponto. Ponto no sentido de dizer, não continuem com isso da guerra, do separatismo, senão claramente não vamos conseguir pôr a dialogar, seja num retiro doutoral, se eu vier com muitas ideias diferentes dos professores das outras universidades, não há diálogo possível. Mas se houver efetivamente um diálogo a esse nível, as coisas são muito mais fáceis. Vejam bem o que é que a nossa universidade diz num dos seus banners, Sr. Vice-Reitor. Uma universidade pública digital. Portanto, vejam bem que nem diz que é uma universidade de educação à distância. Não sei o que é que isto quer dizer.
Mas a questão eu percebo-a. É que nós não somos uma universidade da distância. Nós somos uma universidade que queremos proximidade e aqui o digital consegue essa proximidade. Chama-se proximidade transacional, que é o que me interessa. É estar um no Afeganistão, um outro no Irão e eu ter alunos meus que podem eventualmente, através do sinal digital, estar muito próximos de mim cognitivamente e socialmente. Se têm um véu ou se não têm, desde que eventualmente o sinal digital, se estão dentro de um estabelecimento prisional, se estão eventualmente num país mais ou menos fechado, mas que eventualmente o sinal digital consiga chegar, isso é presencialidade, não tem nada de distância, apenas tem distância geográfica e distância física, que pode eventualmente ser bom para o tal abraço, mas para eu discutir as ideias com o Jacinto Jardim, para quando ele me convidar para escrever um livro em parceria, para discutir como é que se constrói uma rede, como é que nós conseguimos fazer isto em diferentes países da lusofonia, eu não preciso de ver se ele tem este fato cinzento espetacular ou não, ou se bem despenteado, ou se eventualmente está mais gordo ou mais magro. Não me interessa nada essa proximidade física, mas sim uma proximidade cognitiva e social e uma proximidade, sobretudo, de relação docente com os meus alunos. E por isso eu adoro. Está aqui o meu vice-reitor, eu também tenho que dar um bocado de graxa. Eu adoro trabalhar na Universidade Aberta, que me dá estas possibilidades. Também era demais. Depois, se quiserem fazer algumas questões, eu vou passar isto. Este aspecto parece-me que é muito importante, de pensarmos, e vejam bem que às vezes o meu discurso parece contraditório, que nós devemos começar a pensar não apenas, e atenção, não exclusivo, numa educação para os conteúdos e os conhecimentos, uma educação para as competências, que é isto que o Jacinto quer, é isto que vocês estão a fazer no terreno que eu tenho visto, pelo menos nas redes sociais, no universo digital, portanto também serve para alguma coisa, para eu perceber o que é que se está a passar no norte do país, o que é que se está a passar na Madeira, e perceber efetivamente que é isto que está a acontecer. E é isto que pode ser exponenciado com a utilização do digital. Por todos os documentos que depois aparecem, europeus, aparecem sempre sublinhando a questão das competências e metem lá o digital para conseguir alcançar essas competências. Mas elas é que são as principais, elas é que efetivamente são o core que deve ser dado atenção. E vejam bem, só para vos mostrar que eu acho que isto também é bastante esclarecedor daquilo que eu vos estava a dizer, deste documento de 2015, portanto já tem cerca de 4 anos, mas que nos mostra exatamente estes 3 grandes pilares, e é um texto que tem como título Uma nova visão para a educação, desbloqueando o potencial da tecnologia. Mas a questão é que são estas competências. E perceber efetivamente também como é que eu as posso potenciar com o uso do digital. E depois, obviamente, isto aparece nos documentos que vocês conhecem tão bem, não é? Do perfil dos alunos, de que saiu muito recentemente, uma primeira versão que aparece lá em cima e depois aquela versão que aparece em baixo, que eu não percebi ainda muito bem até hoje porque é que aparece uma segunda versão, agora com autores e a explicar que se calhar foram buscar a documentos europeus e, portanto, não sei se tem a ver com algumas coisas relacionadas com algum copy-paste ou qualquer coisa, portanto, não sei. Mas é interessante perceber, e o que me interessa mais aqui é perceber efetivamente como é que aparece isto desenhado e, portanto, também não sou eu que estou a inventar, é que aparece claramente a questão do conhecimento, a questão das competências e das atitudes e valores. Portanto, do ponto de vista teórico, as coisas parece-me que estão muito bem desenhadas. Compete a nós, enquanto professores e educadores, de certa forma, colocar isto em prática e perceber, efetivamente, como é que o podemos fazer. Não é? Porque, do ponto de vista conceptual, é aquilo que nós queremos para cidadãos do século XXI, que aparece claramente o quê? A área da empregabilidade, a área da aprendizagem e a área da cidadania. Claramente é isto que nós queremos numa sociedade democrática, não como a iraniana, com certeza que deram aqui o exemplo, não é isto que nós queremos, mas é isto que nós temos que construir para os nossos cidadãos, porque são eles é que são o futuro e são eles que vão acabar com estas visões iranianas e com este tipo de desigualdade que existe. E, portanto, este é um problema quando se fala até do ensino superior. Eu, normalmente, quando estamos a falar de ciclos de ensino, eu não vejo diferenças de importância e se tem que dar importância e se efetivamente tenho muito respeito pelo trabalho dos professores, é sobretudo dos educadores de infância, educadoras e dos professores do primeiro ciclo e do segundo, porque têm um papel fundamental, porque se as bases não forem dadas, não vou, e nós sabemos isso que acontece no ensino superior e no ensino secundário, é muito difícil remediar uma situação que não foi trabalhada desde o início. Portanto, esta questão dos sonhadores, deste trabalho que vocês estão a fazer no terreno,
é fundamental e aquilo que eu costumo também dizer é que nós somos uns privilegiados por poder moldar as mentalidades dos futuros cidadãos do século XXI. Às vezes não somos muito bem tratados pela sociedade, os professores têm muitas dificuldades, mas eu acredito que mesmo com essas dificuldades e com a nossa resiliência, com a nossa capacidade de empreendedorismo, somos nós que efetivamente vamos conseguir fazer que este século XXI seja efetivamente mais democrático, mais inclusivo, onde a globalização tem que ter esta visão que ultrapassa as visões redutoras de Bolsonaro, de eventualmente de Trumps, de pessoas que eventualmente têm falta de cultura e que não é apenas educação, é uma questão de mentalidade e de cultura, porque isto essencialmente, e já se falou aqui várias vezes, é sobretudo uma questão educacional e cultural. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, doutora.